E aí, tudo bom? Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre público semelhante. Bom, agora que você começou a criar o seu próprio conteúdo e pretende começar a divulgar a sua página, eu quero que você entenda por que é muito importante que você trabalhe o seu público-alvo corretamente, que é algo que nós vimos ali nas aulas anteriores, que é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Então, a primeira coisa, não convide seus amigos para curtir a sua página. O Facebook ele tem uma funcionalidade em que você vai ampliar o seu público de uma forma bem fácil. Porém, se você não tem o público-alvo correto dentro da sua página, essa estratégia pode ser um pouco inútil e pode atrapalhar você na hora dos anúncios e na hora de usá-la. O público semelhante é uma funcionalidade do Facebook, onde ele vai ampliar a sua audiência e ele vai encontrar pessoas semelhantes ao seu público que poderia gostar do seu conteúdo. Entendeu por que você não pode sair convidando qualquer um, colocar sua mãe, sua tia na sua página só para dar um movimento? Você tem que realmente fazer com que entre pessoas que realmente vão usufruir do seu serviço ou do seu produto, certo? Então, um exemplo, um designer gráfico que coloca publicações que seriam piadas da área, coloca algumas coisas sobre a área, não é muito viável, porque o público-alvo deles são empresários, são pessoas que estão nessa piada, entendeu? Então, não façam esse tipo de conteúdo, porque na hora de você fazer o seu público semelhante, você realmente vai ter problemas, tá? E só mais uma dica, o seu público semelhante você não vai conseguir fazer antes da sua página ter mais de 100 likes. Então ela precisa de pelo menos 100 likes para o Facebook entender esse público e ele fazer um público semelhante. Então ele vai fazer um público aí de entre 1 milhão e 10 milhões de pessoas, tá? Então nós vamos ver isso aí na minha página pessoal, que ela já possui um pouquinho mais de 100 likes. Bom, para criar seu público, você precisa ir em gerenciador de anúncios, certo? Como a minha página aqui, ela é business, que ela é do Facebook Business, ela vai ficar aqui em cima em páginas, gerenciador de anúncios. Caso a sua página seja comum, que é o que a maioria das pessoas trabalham atualmente, você pode ir aqui na setinha, gerenciar anúncios, e aí você vai cair na mesma janelinha aqui do meu, certo? Então você vai aqui em anúncios do Facebook, gerenciador de anúncios, e aí você vai encontrar aqui públicos. Então você vai aqui em públicos, ele vai levar um tempinho para carregar, e aí você coloca aqui, criar público, público semelhante. Este público semelhante é onde você vai encontrar aqui o nome da sua fanpage. Então vou colocar aqui o nome da minha fanpage pessoal, que ela no caso tem mais de 100 likes. Posso colocar aqui Brasil, que é a minha localização. E aqui eu coloco o tamanho do meu público. Lembrando que quanto maior o público que eu aumento aqui, menos segmentado ele fica, certo? Então eu costumo usar o público semelhante 1%, que é 1 milhão de pessoas semelhantes aos fãs da minha página Guilherme Ensinas, certo? Então eu vou aqui em criar público. Aqui ele fala que não é possível criar um público semelhante duplicado, porque no caso eu já tinha criado este público. No seu, ele vai aparecer certinho aí e você vai cair nessa página aqui, que ele vai ficar aqui, lookalike 1%, que no caso você colocou 1, people who like Guilherme Ensinas. Então, esse aqui é o lookalike de pessoas semelhantes que curtiram a página Guilherme Ensinas, certo? Então, aqui no caso, como que você vai usar isso agora? Quando você vai fazer alguma campanha, algum anúncio dentro da sua fanpage, você pode usar o seu público semelhante. Então, você pode mostrar aquele anúncio para pessoas semelhantes àquelas que curtem a sua página, certo? Então, só para fazer uma demonstração aqui, eu vou pegar aqui uma imagem qualquer. Se eu colocar aqui impulsionar publicação, eu vou encontrar aqui público, certo? Então aqui eu posso fazer esse anúncio para as pessoas semelhantes de 1%, 1 milhão de pessoas parecidas com as pessoas que curtiram Guilherme Ensinas. Ou eu posso colocar apenas para pessoas que curtiram a minha página, que no caso são 5 mil pessoas, certo? Então,
Isso é muito eficiente na questão de você ganhar curtidas. Então, se você quiser colocar aí uma imagem que você imagina que vai viralizar ou que está viralizando, é muito legal você usar aqui o público semelhante, não só para anúncios de produtos, que também é muito eficiente, certo? Então, eu vou mostrar em algumas outras aulas essa estratégia mais a fundo, sobre você usar o público semelhante para você trabalhar esses anúncios em posts, para você aumentar os seus likes, certo? E aqui também, para você ter uma ideia, o público semelhante ele é realmente poderoso. Suponha que você tenha uma lista de 100 compradores de um produto ou serviço seu. Isso são 100 e-mails, certo? Então, é possível você jogar essa lista de pessoas no Facebook e o Facebook ele vai criar 1 milhão de pessoas semelhantes àquelas pessoas que compraram o seu produto ou serviço. Ou seja, as suas chances de converter tudo isso em vendas é muito maior do que se você lançar um anúncio com um público aberto, onde você vai ter que encontrar o público que compraria o seu produto, certo? Então isso seria muito mais poderoso, você usar esse público semelhante. Como que você faria isso? Ao invés de você usar um público semelhante, você vai criar um público personalizado. Esse público personalizado, você vai procurar aqui, arquivo de clientes. Lembrando que tem que ser mais de 100, tá? Então aqui, escolha um arquivo ou copie e cole dados. E aqui dentro, você pega e joga um arquivo CSV com 100 e-mails ou mais. E o Facebook, ele vai carregar aqui o seu público personalizado. Então aqui no caso, como que eu fiz? Eu tenho um curso aqui, design de logotipos, compradores. Eu tenho uma lista com 100 pessoas. Então eu joguei ela em público personalizado, certo? E aí depois, o que eu fiz? Depois que eu criei ela no personalizado e ficou pronto aqui no Facebook, eu entrei aqui novamente, criar um público semelhante. E aqui dentro eu escrevi o nome da lista. Então, design logo compradores, que são aquelas de 100, que é o público personalizado. Agora eu vou criar um público semelhante ao público personalizado do design de logotipos. Então, eu vou criar 1 milhão de pessoas parecidas com aquelas 100 que eu tenho que já são compradores. Então realmente fica muito mais eficiente para converter em vendas. Aí eu vou entrar aqui e criar público. Ele não vai criar aqui para mim porque já foi criado, como aconteceu da outra vez. Então aqui ele vai aparecer logo em cima, público semelhante. Então pessoas semelhantes à lista de design logo compradores, que é a lista de baixo. Então vai ficar 100 pessoas aqui e 1.206.000 pessoas semelhantes a estas 100. Então isso é muito poderoso, realmente. Você precisa muito usar o público semelhante e o público personalizado nas suas próximas estratégias, certo? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula, espero que tenha sido bem útil e um grande abraço e até a próxima aula.